Uma das advertências mais importantes de Jesus sobre os demônios. Um encontro particularmente incomum entre Jesus e demônios levou a que os demônios implorassem para serem lançados em uma manada de porcos. Isso levanta várias questões. Por que escolher porcos? Porque esses porcos correram para um lago e se afogaram. Estavam tentando retornar ao submundo. Vamos examinar esse evento sobrenatural. Ao desembarcar no lado dos acenos do lago, Jesus foi abordado por 2 homens dominados por demônios. Eles emergiram dos túmulos e sua ferocidade impedia que alguém atravessasse a região. Eles clamaram para ele: "Por que você está interferindo conosco, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes da hora marcada por Deus." Não muito distante, uma grande quantidade de porcos pastava. Os demônios então rogaram: "Se for nos expulsar, permita que entremos nessa manada de porcos." "Está bem? Partam", ordenou Jesus. Imediatamente, os demônios deixaram os homens e possuíram os porcos, levando toda a manada a se precipitar em costa abaixo até o lago onde se afogaram. Os pastores, aterrorizados, correram para a cidade vizinha para relatar o ocorrido com os homens endemoninhados. Movidos pela curiosidade e medo, todos os moradores da cidade foram ao encontro de Jesus, mas suplicaram que ele os deixasse e partisse dali. Então, qual a razão dos demônios terem escolhido os porcos? Vejamos algumas interpretações possíveis. 1. Os porcos eram animais impuros sob a lei judaica, portanto eram um símbolo perfeito e um destino inofensivo para espíritos impuros. 2. O fato de os demônios terem implorado para serem enviados aos porcos mostra o quanto eles detestavam vagar pelo mundo sem uma habitação. Demônios querem possuir um corpo. Discutir sobre espíritos malignos pode parecer estranho para muitos hoje em dia. Contudo, durante sua vida na Terra, Jesus não apenas expulsou esses espíritos, como também os repreendeu, alertou as pessoas a respeito deles e, crucialmente, as instruiu sobre sua existência e métodos. Embora atualmente muitos cristãos prefiram discutir sobre anjos e deixem de lado a realidade dos demônios, é essencial não os glorificar nem temer excessivamente. A verdade é que o ensino de Jesus abrangia demônios e seus encontros com pessoas possuídas, o que nos obriga a estar bem informados sobre as artimanhas do reino das trevas. Agora, Jesus nos deu um ensinamento muito importante sobre espíritos impuros, em Mateus 12, 43-45. A Bíblia diz: "Quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele a encontra vazia, varrida e em ordem. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele, e eles entram e habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim será também com esta geração perversa." Permita-me apontar algumas coisas aqui. Nós somos casas, por assim dizer. A Bíblia diz: "Vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês?" Uma casa limpa é aquela onde o Espírito Santo habita. Uma casa suja é aquela que tem um espírito impuro, um espírito demoníaco. Observe como o espírito impuro assume a posse da casa em Mateus 12:44, dizendo: "Voltarei para a minha casa de onde saí." Isso mostra que os espíritos impuros têm intelecto. Eles pensam e se apegam aos lugares que possuem. Este conceito de um espírito impuro retornar à mesma casa destaca a importância de sermos diligentes em nossa relação com o Senhor. Porque uma vez que você foi libertado, sua casa ainda precisa ser ocupada. Se essa casa não tiver o fogo do Espírito Santo, se essa casa não tiver o fruto do Espírito, então é uma casa que está exposta. É uma casa que Jesus descreveu como vazia, varrida e em ordem. Mas isso significa que o espírito impuro irá e levará consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele. E eles entraram e habitaram ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro.
A coisa que você vai descobrir é que quando se trata de demônios, essa palavra pode evocar emoções muito diferentes, repulsa e medo em alguns, riso e entretenimento em outros. Para muitos, pode haver curiosidade, para alguns, talvez até adoração. Uma coisa é certa mesmo à medida que a cultura se torna cada vez mais cética, o reino invisível mantém um forte domínio sobre as mentes de muitos. Ao longo dos evangelhos e do livro de Atos, encontramos várias ocasiões em que Jesus ou seus discípulos encontraram indivíduos possuídos. Muitas vezes esses demônios são referidos como espíritos impuros. As condições, detalhes e impacto das possessões variaram. Alguns vítimas eram adultos, outros crianças. Às vezes, um espírito solitário habitava uma pessoa. Outras vezes, vários espíritos o faziam. A possessão parecia dar força inumana. Marcos 5,4 diz de um homem: ele havia sido frequentemente amarrado com grilhões e correntes, mas ele rompia as correntes e quebrava os grilhões em pedaços. Ninguém tinha força para subjugá-lo. E em Efésios 19, relata um evento quando 7 irmãos não cristãos tentaram expulsar um espírito maligno. O homem possuído pelo demônio pulou sobre eles, os espancou e enviou todos eles correndo nus e feridos. A Bíblia demonstra que os demônios atormentavam seus hospedeiros e tornavam a vida miserável. Alguns espíritos impuros faziam suas vítimas ficarem cegas ou mudas. O homem possuído pela legião vivia entre túmulos e estava sempre gritando e se cortando com pedras. Um pobre pai lamentou para Jesus que um espírito maligno apreendia seu único filho, o convulsionava e fazia-o gritar e espumar pela boca. O pai tinha certeza de que o demônio estava destruindo seu filho. A Bíblia não registra incidentes de possessões demoníacas para nos assustar. Esses registros demonstram o ódio e o mal do inimigo, mas, mais do que isso, destacam o poder e a vitória de Jesus. Em muitas contas do Novo Testamento, a Bíblia declara que Jesus repreendeu os espíritos impuros. Jesus não enfrentou uma força igual. Ele estava em uma posição de autoridade e poder. Jesus não lutou com demônios. Ele fez demandas que foram obedecidas imediatamente. Jesus não tinha medo de espíritos malignos. Ele provocava medo neles. Mesmo quando Jesus confrontou um homem hospedando uma legião inteira de demônios. Quando os demônios confrontam Jesus, eles já sabem que estão derrotados antes mesmo de uma batalha começar. Jesus deu esse mesmo poder e autoridade a seus apóstolos, os 12 e depois os 72. Eles receberam autoridade sobre os espíritos impuros. Quando os 72 retornaram, proclamaram entusiasmados: Senhor, até os demônios nos são sujeitos em teu nome. Lucas 10, 17. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Jesus não estava apenas chutando o inimigo, ele estava protegendo e empoderando seus seguidores contra o inimigo também. O livro de Atos conta como Pedro e Paulo expulsaram espíritos malignos da mesma maneira que Jesus, com autoridade completa e vitória assegurada com tal poder e vitória. Os seguidores de Jesus não precisam temer o inimigo. Contudo, é sensato que os cristãos ajam com cautela. Embora não seja necessário temer Satanás e suas legiões, devemos ficar atentos a formas de entretenimento que enaltecem o inimigo. Em um mundo cético ou supersticioso, a figura dos demônios pode ser um chamariz para o entretenimento. Os seguidores do Senhor, no entanto, devem reconhecê-los pelo que são inimigos que nos abominam e abominam nossa essência. Entidades que, embora não devamos temer, também não devemos glorificar ou usar para diversão. Diante disso, existe uma batalha ainda mais significativa e uma vitória ainda mais grandiosa. O verdadeiro objetivo de Satanás não é dominar e atormentar o corpo físico, ele mira a alma. Seu maior desejo é apartar-nos de Deus eternamente. Mas nessa questão,
Jesus também proclamou vitória através de sua morte sacrificial e ressurreição triunfal. Jesus esmagou a cabeça da serpente e derrotou Satanás e seus exércitos. Para quem escolhe seguir Jesus, ele oferece mais do que proteção contra a possessão. Ele assegurou a libertação do próprio inferno. O episódio em que Jesus encontra demônios que pedem para serem enviados a uma manada de porcos é um dos mais notáveis e didáticos dos evangelhos. Este evento destaca tanto a existência quanto o poder dos espíritos malignos, além de sublinhar a autoridade incontestável de Jesus sobre eles. As consequências desse encontro transcendem o próprio ato de exorcismo. Elas indicam a importância da vigilância espiritual e do reconhecimento do domínio divino sobre todas as entidades malignas. A utilização de porcos animais vistos como impuros simboliza a essência dos espíritos em busca de um refúgio, enfatizando a noção de impureza ligada a esses seres na visão de mundo judaica. Jesus te ama, meu filho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu o conteúdo e quer ver mais, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E é claro, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.